Outra coisa que o GT assim influencia muito é que o seguinte, eu sou extremamente vergonhosa e tive uma grande dificuldade quando eu fui ensinar no cursinho. Aí eu fiz a entrevista, passei, eu fiquei pensando em casa, como é que eu vou dar aula na minha cidade e na outra cidade, principalmente numa aldeia, no Forte. Aí eu fiquei pensando, Aí isso não é só você não, pode ter 30 anos de professor, o friozinho na barriga é a mesma. Aí eu fiquei pensando, então aí no primeiro dia de aula, cheguei na minha cidade, tinha muita gente indígena e não indígena da minha cidade, inclusive tinha pessoas que já tinham estudado comigo. Eu fiquei imaginando como é que eu vou dar aula para uma pessoa que já estudou comigo. Aí eu disse, mas vamos lá, né? Potiguara é guerreiro, então vamos lá, se eu entrei na luta é para ganhar. Então eu comecei a desenvolver assim muito rápido, tentei sempre buscar o conhecimento mais adequado para repassar para ele, porque eu via dificuldade. Eu estudei também no cursinho pré-vestibular do Campus 4, que é coordenado pelo professor Luzival. Isso também me fez assim ter um conhecimento maior para, na hora da prova do vestibular, conseguir uma nota suficiente para entrar na universidade. Então comecei a dar aula na minha cidade, aí na cidade de Baía da Traição, numa aldeia. E uma coisa que eu sempre falava nas aulas é o seguinte, que eu, pelo menos da minha cidade, a minha aldeia é a maior que tem. E apesar de ser a maior aldeia, a gente só tem 3 alunos estudando em uma universidade. Então a gente observa que realmente a dificuldade é muito grande. Então eu sempre falava nas aulas e sempre falo na comunidade, eu sempre tento incentivar os jovens a querer estudar, porque a gente sabe que o futuro tem que ter estudo, né? Que a gente sabe que hoje em dia sem estudo realmente é complicado. Aí eu sempre, os alunos dizem assim, mas professora, como é que eu vou sair da aldeia para estudar na universidade? Tem a dificuldade financeira, tem a dificuldade do preconceito, das vezes você chega pintado assim, uma vez eu ia passando na rua, aí o cara disse, moça, seu braço tá sujo. Aí eu, não moço, não é sujo não, é a pintura indígena. Ele disse, desculpa, eu disse, tá certo. Então assim, tem várias dificuldades, só que cada dia mais a gente vai superando e o GT sempre tá fortalecendo assim, a gente sempre tá fortalecendo, sempre vencer esses preconceitos e tudo mais. E assim, um projeto que a gente está agora do GT, que é lá na minha cidade, que é sobre políticas públicas inseridas na comunidade, iria ser lá na minha comunidade, só que a questão de transporte é um pouco complicado, então a gente preferiu ir lá para a aldeia Três Rios, que é do outro lado da cidade. Então assim, a gente teve essa ideia, né, de política pública, porque a aldeia Três Rios, ela teve uma retomada alguns anos atrás, teve assim uma luta muito grande, e hoje ela é vencedora, como o povo guerreiro o povo potiguara. E a gente vê que a comunidade ela está assim, tipo, empenhada ao máximo com esse projeto. A gente observa que ela quer ter um conhecimento muito maior sobre isso e a gente também quer ter um conhecimento dela. Então isso é bom, junta uma coisa com a outra e vai seguindo em frente. Estamos aí para lutar e continuar com o projeto. O que significa essa pintura? Essa pintura aqui, ela significa também a união, porque tem várias pinturas diferentes, entendeu? Eu acho que o menino também aí, que ele é indígena também, participa do GT, ele também tá com outra pintura aí, então cada pintura assim vai significando uma coisa. Também depende, se a gente for pra guerra, já vai com uma pintura diferente, então depende do momento. Também, esse fim de semana passado, desde a quinta, sexta-feira, teve a Assembleia Potiguara, que foi na aldeia São Francisco também, discutir muita coisa. Então, assim, todo mundo teve uma grande quantidade de jovens, que o bom é isso. O bom é você pegar principalmente os jovens e mostrar para ele o significado da sua cultura e como ela tem que ser vivida. Você está em guerra ou está em paz aqui? Em paz. Brincadeira, brincadeira. Obrigado. Para você que chegou agora, a gente está apresentando em 4 grupos para depois abrir o debate. Eduardo. Bom dia de novo, meu nome é Eduardo, como já me apresentei, eu sou da Unifesp, do Núcleo de Estudo e Pesquisas sobre Políticas Públicas e Sociais, é um nome bem grande. Né? E o trabalho do qual eu vou falar, ele está vinculado a um programa chamado Programa Comunidade,
unidade, né? Na lógica de que a gente trabalha nessa perspectiva de fazer com e não para. E nesse programa Comunidade, que está vinculado à Escola de Enfermagem, então a gente, e o Departamento de Saúde Coletiva, a gente tem dentro desse programa 4 projetos. Então tem o projeto Periferia dos Sonhos, que trabalha com população em situação de rua. Tem o trabalho Saber Cuidar, que trabalha numa região periférica do município de São Paulo. Tem o projeto A Cor da Rua, que é desse que eu vou falar. E tem o projeto Envelhecer com Arte. Então são 4 projetos que compõem o programa Comunidade. Para começar a falar um pouco do meu projeto, eu acho que eu vou me situar para vocês entenderem de onde eu estou falando, porque tem muito a ver com toda a trajetória para a gente fazer a construção desse projeto. Eu sou enfermeiro, sou nascido em São Paulo mesmo, na capital, mas eu sou do interior, fui morar no interior, numa cidadezinha de 12 mil habitantes. E aí quando eu me formei no interior, eu senti a necessidade de buscar mais coisas, aquela coisa, né, das necessidades profissionais. Fui para São Paulo, com a grande ilusão de que eu ia encontrar um mundo maravilhoso, né, profissional. E lá eu contatei um projeto que chamava Projeto A Cor da Rua, em 2005. Projeto A Cor na Rua não, desculpa. Projeto A Gente na Rua, que eram equipes de saúde da família que trabalhavam com população em situação de rua. E eu fui contratado como enfermeiro dessa equipe. Então era um projeto pioneiro, fui o primeiro enfermeiro da região central do município de São Paulo a trabalhar com população de rua. Então vocês imaginem, um enfermeiro de uma cidade de 12 mil habitantes e agora eu estava trabalhando com uma população de 13 mil população em situação de rua. O tamanho da população de rua era o tamanho da minha cidade. Então isso foi dando um nó. Além de todos os outros conflitos que a grande cidade traz, né, em termos de vida pessoal. Nesse processo eu conheci o núcleo de pesquisa da Unifesp por conta de redes que a gente foi tentando desenhar, mas era uma rede profissional, então a gente ia contatando todo mundo, porque a gente não sabia trabalhar com população de rua. Era um projeto pioneiro e aí a gente foi contatando a rede social. Nesse processo eu conheci o núcleo de pesquisa. Nesse núcleo de pesquisa, eles têm uma tradição de um trabalho há mais de 20 anos estudando população de rua, então eles têm um acúmulo bastante interessante e que foi apoiando a gente nesse sentido, todas as equipes. Então, e aí a partir disso daí, do contato, a gente começou a estreitar as relações e tentando aprender, desenvolver uma metodologia de trabalho, que era como abordar essas pessoas, como chegar até elas. E lembrando, que eu acho que uma coisa importante falar, é que a equipe que eu fazia parte, os próprios agentes comunitários, eles já tinham passado por uma situação de rua, para facilitar essa entrada na população, para facilitar a comunicação. Na época que eu fui enfermeiro dessa equipe, então a gente propôs, a gente via que tinha, além da população de rua, que já era uma população segregada, que não tinha acesso às unidades básicas de saúde por dificuldade, a gente tinha um grupo de travestis, que eram pessoas que estavam à margem da margem, né? Então, se a população de rua já tinha dificuldade de acesso, as travestis tinham muito mais dificuldade. E aí a gente começou a fazer um grupo que elas deram o nome de Café com Saúde, porque a gente tomava café de manhã para conversar coisas sobre a vida, tentando ser numa lógica construtiva de aproximar a equipe, porque eram pessoas muito desconfiadas. E quem são essas pessoas que estão chegando para falar de saúde? Então a gente não queria falar de saúde, a gente queria falar da vida, né? E aí a gente tomava café com elas pela manhã. Só que para a equipe estava ficando muito caro o café, a gente não tinha dinheiro, então é aquela coisa de ter que pagar do bolso. E aí uma agente comunitária teve a brilhante ideia de conversar com uma padaria e a padaria começou a patrocinar esse café da manhã. E a partir desse patrocínio a gente começou a fazer reuniões quinzenais, então a gente começou com 2, 3 travestis. E aí, em 6 meses, a gente estava com 25 travestis tomando café junto. E além de tomar o café junto, a gente começou a organizar o serviço. Então a gente chamou um representante de cada setor, então um da farmácia, um da enfermagem, um da medicina, um da recepção. E aí a gente fez um grupo, um café com saúde com essas pessoas. E essas pessoas ficaram referências para elas.
Então toda vez que você for na unidade, tiver dificuldade de acesso, procure por essa pessoa na recepção, por essa pessoa na farmácia. Então a gente começou a estruturar o serviço para acolher essas pessoas. Foi um trabalho que a gente considerou bastante positivo porque, além de tudo, elas começaram a se posicionar de forma diferente. Então se antes elas iam para a unidade e xingavam, né, porque elas eram chamadas pelo nome masculino, elas começaram a compreender o processo e começaram a ganhar espaço dentro da unidade, que era uma perspectiva que a gente trabalhava muito. A gente falava, olha, essa unidade é de vocês têm que usar e tem que saber usar, então não é ir lá e saber para quem a gente reclama. Então era uma discussão muito nessa lógica do empoderamento. Isso eu estou falando do serviço. Aí, a partir do serviço, começaram a aparecer algumas indagações, e aí eu fui estudar. E aí para estudar não dava para fazer estudo e não dava para trabalhar, então eu tive que sair da equipe para fazer uma pós-graduação, e nessa pós-graduação eu fui discutir tuberculose, que era uma das grandes indagações. Então a incidência de tuberculose entre a população de rua era 80 vezes maior se comparada à população normal. E durante o meu projeto de mestrado, eu comecei a me reaproximar de novo das travestis. De novo tinha uma coisa que era uma visibilidade, era uma invisibilidade para mim muito latente, assim, e aí isso me inquietava muito. Nesse processo a gente começou também uma pesquisação do núcleo de pesquisa da Unifesp, junto com uma instituição da região central. Eles começaram uma pesquisação para tentar aproximar o serviço de assistência social e da saúde, que eram duas equipes que trabalhavam com a mesma população e elas não se conversavam, não se conheciam. Então a gente trabalha nesse programa, no projeto Acordo da Rua, uma metodologia que a gente chama de metodologia de aprendizagem participativa. Então se a gente vai fazer uma capacitação em álcool e drogas para a população em situação de rua, então tem lá a expertise médica, tem a expertise da enfermagem e tem a expertise do drogadito ou do etilista. Então quem sabe falar sobre isso é a própria pessoa. Então a gente promove esse encontro em que cada um, a partir da sua expertise, fala e capacita as outras pessoas. Então a gente acredita nessa aprendizagem participativa, que é uma metodologia que a gente usa muito. E o recorte que eu fiz, hoje eu aprendi, eu não sabia que era isso que eu estava fazendo, mas eu fui ler um pouco depois, porque me falaram, você está fazendo pesquisação. Né? Então a gente estava fazendo um processo de construção de rede, de elencar prioridades e já promover ações a partir das prioridades levantadas pelo grupo. E aí a gente foi identificando que a gente estava fazendo uma pesquisação. Nessa pesquisação, então, esse projeto Acordo da Rua, ele promoveu capacitação de profissionais da rede da assistência social e da saúde, e aí a gente promoveu um curso de capacitação em arte e terapia. Arte-terapia para que os próprios profissionais de assistência pudessem, a partir da arte, promover uma abordagem que a gente chama de abordagem não farmacológica para a saúde mental. Então, a partir da arte-terapia, a gente teve grandes inserções, e aí falo grandes inserções não em quantidade, mas em qualidade de encaminhamentos que a gente tem observado, que a arte ela tem resolvido coisas que medicamento às vezes não dá conta. Né? Então, o quanto a gente tem se beneficiado desses encontros. E a partir disso, a gente também teve um novo encontro com as travestis, e esse encontro com as travestis a gente fez um seminário, e o seminário a gente chamou pessoas da assistência, pessoas da saúde, o próprio grupo de travestis, a gente fez um grupo, elas elencaram as dificuldades, e pessoas do governo. Nesse grupo que a gente teve, então, todos esses participantes que a gente fez o seminário, então uma representante das travestis, nomeada por elas mesmas, falou na mesa, né, colocou todas as dificuldades, e a partir disso a gente estabeleceu uma parceria com a Secretaria de Direitos Humanos para trabalhar um projeto agora que a gente está em construção com eles. Um projeto, inclusive a gente vai contratar travestis em situação de rua para trabalhar na divulgação da política LGBT do município. Além disso, a gente faz alguns passeios, então passeios numa lógica de inserção mesmo. Então, a gente fez um passeio que é uma exposição para uma exposição sobre travestis que teve
do Rio de Janeiro, mas que estava em São Paulo, e a fotógrafa se mobilizou, se sensibilizou com o projeto, e aí a gente está escrevendo um outro projetinho junto. Então são coisas que estão sendo desencadeadas do processo, e para dizer que de tudo isso, né, eu acho que o quanto né, tentando trazer a questão do ensino, da pesquisa e da extensão, o quanto às vezes a dificuldade de tentar traduzir toda essa vivência para dados, né, de pesquisa. Então, em algumas situações, a conversa está tão gostosa que eu esqueço de gravar, porque tem que coletar dados. Então, eu acho que transcende pesquisa, né? Eu acho que, além de todos esses resultados que eu tenho, eu acho que o maior resultado que eu tenho são algumas amizades e algumas transformações internas que a gente tem observado do processo dialógico. Acho que é um pouco disso, não sei se ficou claro, mas é um processo de construção. O nosso programa é financiado pelo PROEST, né, 2013, e ele surge uma demanda da direção do MST aqui no estado da Paraíba, né, visto que eu sou militante do movimento social também, tenho toda uma experiência em Minas Gerais e tem só 3 anos que eu estou aqui na Paraíba. Então a direção faz essa demanda de um trabalho com as associações dos assentados, né, nas áreas do MST aqui na Paraíba. E eu sou secretária executiva, sou bacharel em secretariado executivo e sou mestre em extensão rural. Então é secretária executiva de botas, né? Geralmente tem aquela visão da secretária de terninho, né? Com sapato alto, e é trilingue ainda, né? Formada lá em Viçosa. E aí a gente quebra esse estereótipo, né? Porque é uma disputa ideológica também, né? Por que você tem que trabalhar só para o capital? Se você tem associações, se você tem cooperativas, você tem o terceiro setor. Então já começa uma disputa dentro da academia também e que perpassa para essa questão da assessoria nos movimentos sociais, né? E aí então surge essa demanda dentro do curso, essa disputa. Então nesses 3 anos que eu estou aqui, antes de ter esse programa, já tinha um trabalho com os estudantes do secretariado executivo, atuando em vários eventos do MST, como por exemplo na organização do Sem Terrinha, né? A gente tem diversos eventos, diversas ações, mas essa é uma específica, que elas iam e contribuíam na gestão desse evento, né? Que são eventos com 500 crianças de todo o estado. E aí surge também estudantes de outros cursos, né? Então sempre essa visão multidisciplinar. O Leidson também como estudante daqui, mas primeiramente a gente se conhece na relação de militância no movimento. Então aí teve essa construção de chegar aqui nos 2 anos, tem essa demanda da direção e a gente constrói esse programa de assessoria secretarial em gestão social nas associações do movimento. E nossa área de abrangência, né, sendo extensão rural, né, seria nos municípios de Boqueirão, Campina Grande e Pocinhos. São 5 assentamentos naquela região, na Brigada de Quebra-Quilos, e a gente começa a desenvolver esse trabalho, né, de assessoria secretarial. E é interessante o seguinte, porque geralmente na questão da gestão, às vezes vem os agrônomos trabalhando a questão da produção nos assentamentos, né, da organicidade, tem a questão do escoamento, da produção, da venda, mas a história da gestão, geralmente ela fica meio capenga, né, porque às vezes os agrônomos que estão ali não têm essa visão tão forte, então a gente vem como que sustentar esse processo que já existe na produção dos assentamentos. E o que acontece? Só que a gente também tem que trabalhar outra quebra, porque a gente tem a gestão, né, empresarial, uma gestão estratégica. E aí como que você vai trabalhar isso em associações coletivas de movimentos sociais? Então aí a gente busca um outro paradigma que seria a gestão social, né? Porque a gestão estratégica, ela trabalha naquele sentido, que tem uma cúpula que decide, né, e essas decisões vão afetar o restante, né, daquela organização sem um debate prévio. E com a gestão social, a gente faz uma quebra, né, falando não, a decisão tem que ser tomada de forma coletiva, que todos os afetados, né, sejam sujeitos desse processo de gestão social. Então isso aí também é outra disputa, e aí misturado com a gestão secretarial, que são as técnicas secretariais, que é o cerne da nossa profissão e dentro da academia. Então aí vai várias construções teóricas, então a gente está experimentando para depois retornar e construir teoria e fazer essa disputa ideológica na academia, né? Então
esse aí é o sonho, né? É o sonho, vamos dizer assim, que a gente vai fazendo. E o próprio mestrado em extensão rural, eu trabalhei alguma coisa nesse sentido também, com organizações camponesas também na América Latina. E essa proximidade de ser militante, então também abre os espaços, né, dentro do movimento. Agora, fazendo um recorte, né, do que a gente traz aqui, é uma metodologia, uma ferramenta que a gente utilizou. Né? Porque a gente vai trabalhar com as associações e aí? Nós vamos chegar daquele metro quadrado, né, só fazendo as entrevistas, coletando a informação e trazendo o que a gente acha que é certo para as associações? Não, a gente tem uma linha, tem aí alguma, né, experiência, mas a gente tem que escutar. Né? Esse é o princípio da educação popular. Então aí a gente seleciona como ferramenta o DRP, para a primeira fase do programa, que é a fase do diagnóstico. E é interessante que aqui na Paraíba eu percebi assim, lá, né, porque eu sou do Espírito Santo, mas vivi em Minas Gerais e agora estou na Paraíba, né? Então tem toda uma história por trás. Lá em Minas Gerais a gente estava mais próximo da utilização dessa ferramenta, era uma coisa mais tranquila, vamos dizer assim, mais próxima. E aqui eu senti dificuldade de encontrar pessoas que trabalhassem com essa ferramenta. Você está ao lado de um. Eu sei disso, e foi exatamente pelo programa que a gente se conheceu, que ela viu, né, alguma coisa escrita na internet e entrou em contato comigo. Inclusive, o orientador dela de mestrado foi meu co-orientador. Então aqui já estamos em casa, já estamos em casa. O mundo é um ovo. Aí eu encontro, né, também, ela me encontrou, melhor dizendo, mas estando em Pernambuco. Mas então é interessante esse processo também, né, que lá em Viçosa, digamos, né, fiz os cursos de DRP, os professores trabalhavam com isso, a própria CTA, né, que é uma ONG, e aí que, nossa, não tem tanta gente, a gente vai meter as caras. E aí mais outro processo metodológico de adaptar o DRP, diagnóstico rural participativo, a fazer o diagnóstico numa gestão de uma associação, porque o DRP ele é focado para fazer o diagnóstico em todo o assentamento, mas é uma ferramenta fantástica, né, para o trabalho popular, que você pode adaptar, tanto no rural como no urbano. Então a gente também faz essa adaptação do DRP para trabalhar e coletar dados, né, com a participação dos assentados, como foco a gestão da associação. Então é um projeto também no sentido assim muito inovador, né, de estar buscando elementos, né, novos. E aí a gente fez um coletivo de extensão popular, é uma equipe multidisciplinar, né, atualmente são 12 estudantes de 5 áreas do conhecimento, que seriam os estudantes de secretariado executivo, de educação do campo, de antropologia, de sistemas da informação, de computação e de ciências sociais. E letras, então são 6 áreas. Né? Então também é uma equipe fantástica. Mesmo sendo, né, surge essa coisa do secretariado executivo, mas a gente sabe que não dá para trabalhar sozinho, né? Tem que ser multidisciplinar. Então a gente fez o coletivo de extensão popular lá no litoral norte, com estudantes dos 2 campos, e assim, viagens a campo a 1000, né? É uma extensão rural. E aí tem a questão de toda a dificuldade da questão de financiamento, né? Principalmente, o primeiro que a gente precisa é gasolina e carro. Né? Eu acho que a gente já deve ter rodado, eu estou fazendo esse levantamento relatório, mais de 12 mil quilômetros. Né, com as 4 equipes indo a campo constantemente e com todas as dificuldades que existem na universidade, né, de não disponibilizar carro, de eu ter que escutar de chefe de centro, de motorista, que os carros da universidade não podem ir para lugares ermos, né, então como é que eu vou para assentamento fazer extensão rural se os carros não podem ir para a roça? É coisa assim absurda, como é que a universidade não está preparada para fazer extensão rural? Aí vocês que estão no urbano me digam se está preparada para isso também, né? Nem urbano nem rural, então são muitas dificuldades que a gente enfrenta e segura na marra também, né? O meu carro foi 20 mil quilômetros em 7 meses. O mecânico falou assim, ó, nem taxista anda igual você anda, entendeu? Eu acho que isso que também é o espírito da extensão, né? A gente tem essa característica de entrega, de levar aquela resposta, né? Aquela resposta para a comunidade e falar, não, é possível fazer. Então isso é para entender um pouquinho, eu tenho mais 3 minutos, aí eu quero passar, né, a palavra para o Leidson, que a gente chama de, né, estudante, educador, extensionista, né, eu costumo chamá-los assim. Então, para ele falar especificamente do DRP, né, o que é essa ferramenta, porque o tema do nosso GT aqui é a questão da metodologia. Então, é um recorte de uma ferramenta que a gente utilizou na primeira fase do programa, né, sendo que tem
Agradeço pela oportunidade. A Maica já fez toda a premissa, né, do que é o projeto, de como ele surgiu até o patamar em que estamos trabalhando. A nossa área de abrangência é a região da Borborema Paraibana. E lá estamos trabalhando 4 assentamentos, são cerca de 20 estudantes extensionistas divididos em grupos e cada um vai para o seu setor. E é um total nessa área de 247 famílias, mas eu quero falar especificamente da minha área de atuação, que é no assentamento Pequeno Richard, que fica num bairro chamado Catolé de Boa Vista, em Campina Grande, e lá nós trabalhamos com cerca de 50 famílias. Mas o nosso objetivo foi trabalhar diretamente com a associação, que logo de cara a gente encontra 12 mulheres dirigentes da associação, que é impressionante, né? Eu faço até um parênteses aqui. No grupo de pesquisa a gente estava estudando um texto da década de 80 e falava sobre o protagonismo masculino. Aí eu disse, gente, olha, hoje em dia tem 12 mulheres no assentamento em Campina Grande dirigindo assentamento. Vamos para o campo, a gente precisa se desprender um pouco do texto, e aí a gente vê a importância de estar em contato com as comunidades, como tem sido colocado aqui. A fundação desse assentamento foi em 4 de novembro de 2008. Eu destaco aqui que não houve um processo de luta pela terra como mais difícil, mais árduo, porque quando eles entraram na terra já estava tudo legalizado. Eles foi fruto da desapropriação de uma fazenda chamada Catolé, que é no bairro que eu citei. E lá nos deparamos com a ATRAP, que é a Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento de Pequeno Richard. E essa associação ela foi fundada logo assim nas primeiras assembleias que os associados organizaram, com a função da organização da família e do assentamento. E a outra finalidade principal é a utilização dos benefícios, organizar e aplicar os benefícios que vinham do governo para o assentamento, que é através da associação, da pessoa jurídica, eles podiam organizar. E aí se insere o nosso programa, que é fazer esse assessoramento. A nova gestão assumiu em fevereiro de 2013 e tem vigência de 2 anos. Então, em fevereiro de 2015, essas 12 mulheres vão passar o cargo adiante. Mas por que essas 12 mulheres estão à frente? Nos deparamos com a seguinte situação. Por questão da alta salinidade na região, não há produção agrícola. Então a forma econômica de se conseguir o sustento das famílias é a seguinte: os homens são... A única forma é trabalhar nas pedreiras que há em volta. Então é trabalho de sol a sol, e isso tira o tempo deles de estarem tendo esse protagonismo. Por isso, as mulheres acabaram assumindo o protagonismo. A questão da juventude também se encontra um pouco distanciada. Elas falam da importância da juventude estar presente, mas também tem a dificuldade da distância de ir até a escola. Eu vou resumir, porque eu vi que o meu tempo esgotou, falar um pouco do DRP, de como foi a aplicação de forma sucinta. Vou terminar logo, para respeitar o tempo, e falar como foi o desfecho dessa primeira etapa. O diagnóstico rural participativo se constitui no método de coleta de dados de pesquisa de campo, em que aquelas pessoas que estão lá na comunidade participam da construção desse conhecimento, de forma diferente de você chegar lá com um questionário pronto, de cima para baixo, de forma verticalizada, e impor isso, né? E cobrar aquelas respostas ali, buscar aquele conhecimento. Não, a comunidade se torna protagonista da produção desse conhecimento. Vou pular uma citação de Verdejo, porque meu tempo... Verdejo é o autor do diagnóstico rural participativo. Eu vou pular para poder resumir, mas o DRP ele tem influência da educação popular, advindo da pedagogia do oprimido, livro de Paulo Freire. Daí veio toda essa sistematização, que nada mais é do que um autodiagnóstico sobre os principais fatores que caracterizam uma certa comunidade. E no nosso caso, como a professora falou, foi aplicada na associação dos assentamentos. Aplicamos 2, bem sucintamente.
são vários métodos, mas aplicamos a teia e o diagrama de Venn. O que seria a teia? A teia consiste na elaboração de um gráfico que ela tem o formato de uma teia de aranha. E são 3 fases para poder elaborar. Primeiro se constitui tarjetas, e nessas tarjetas vão ter elementos importantes para a comunidade que podem ser marcados de acordo com a importância que eles vão dar. São temas que podem ser combinados em conjunto. Por exemplo, é importante o MST, vamos avaliar a participação do MST, vamos avaliar a importância do Estado que está tendo para dentro do assentamento. E depois de ser aplicado ali aqueles temas importantes, são recortadas retas transversais com marcações, e nessas marcações vão ser atribuídos valores de importância e de funcionalidade. E a partir daí a gente vai poder extrair um gráfico de como são, de como está, entendeu? Cada setor que foi elencado por eles mesmos. E o diagrama de Venn, ele é realizado da seguinte forma: numa folha de papel 40 ou qualquer outro material que possa ser colocado em círculo, é construído no meio um círculo central, onde ali a gente coloca o objeto principal de estudo, no caso era associação, e ao redor é feito circunferências, onde ali a gente vai fazer como se fossem tarjetas também. Vamos recortar círculos pequeno, médio e grande, e esses valores vão determinar para ele a importância de cada elemento, de cada organização. Exemplo, qual a importância da participação das mulheres? É pequena, média ou grande? Digamos, se eles forem dizer que a importância da participação da mulher é maior, então vamos colocar a mulher no círculo maior. E do INCRA, pronto, a participação do INCRA. O INCRA tem uma grande participação? Tem sim, então vamos colocar na circunferência maior. E qual é a atuação, vocês acham importante? Vou concluir. Desculpa, não, vou terminar. Que isso, eu que peço desculpa, eu não consigo. Maravilhoso. E qual a proximidade que o INCRA tem com o assentamento? Ela é próxima ou ela é distante? Então, se o INCRA estiver distante, aí vamos colocar ele tem uma importância grande, mas ele está distanciado da realidade da comunidade. E dessa forma, através desse método, a gente vai fazendo uma análise junto com eles, eles vão fazendo uma autorreflexão desses elementos que estão ligados à associação. E como fruto disso tudo, terminando essa primeira fase, que é muita coisa, não dá para adiantar, na nossa equipe foram 3 pessoas, 2 vão administrando esses métodos e uma pessoa vai fazendo a relatoria. E depois nós construímos um relatório, voltamos à comunidade, apresentamos a ele, equacionamos aquilo que eles acham justo e coerente, e dali a gente vai extrair respostas. E para finalizar mesmo agora, quais foram as respostas para irmos para as segundas etapas? Eles sentiram a necessidade de se trabalhar a questão do associativismo, para que a partir daí eles pudessem tá trabalhando outros elementos ali dentro. Então, foi marcada uma formação de associativismo, uma de organização secretarial para trabalhar os documentos, uma de informática, que cada grupo tirava 2, 3 membros para poder receber essa formação. E como eram 12 mulheres na direção do assentamento, foi trabalhada também a questão de gênero. Finalizo aqui, peço desculpa por ter excedido o tempo, mas era muita coisa, tentei resumir. Obrigado. Não tem que pedir desculpa não.